Olá e sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Me chamo Valdemir Saboia, sou aluno do curso Bacharelado em Administração da Universidade de Fortaleza e eu e minha equipe compostas por Elaine Lima, José Tancredo, Cátila Chagas, Martonília Silva e Tiago Tavares vamos falar sobre análise descritiva de dados em uma empresa pública, que no caso seria o Hospital e Maternidade Francisco Raimundo Marcos de Ocara. Mas antes, para a gente entender o conceito, as técnicas utilizadas, vamos falar um pouquinho mais do que seria essa análise descritiva de dados. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o que é análise descritiva de dados. A análise descritiva de dados é uma etapa fundamental na análise estatística, que visa resumir e descrever as características principais de um conjunto de dados. Aqui estão alguns dos principais conceitos e técnicas utilizadas na análise descritiva de dados. Bom, como mencionado anteriormente, agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre essas técnicas, esses conceitos utilizados na análise descritiva de dados, nas quais são medidas de tendência central, medida de dispersão, gráficos descritivos, análise de correlação, distribuição de frequência. Cada uma desses conceitos, dessas técnicas, tem características diferentes. Como, por exemplo, medidas de tendência central têm como características mediana ponderada e mediana geométrica e harmônica. Por outro lado, a medida de dispersão é caracterizada por desvio de absoluto médio e desvio de absoluto mediana. Já no caso dos gráficos descritivos, eles são caracterizados por gráficos de dispersão, gráficos de série temporal e diagramas de ramo e folha. Então, essa parte dos gráficos descritivos é de suma importância dentro de uma empresa, seja ela privada ou pública. Os gráficos, ele aponta tanto os objetivos alcançados e os que precisam ser alcançados dentro de uma empresa. Por isso, eles são muito importantes. Já a análise de correlação tem como característica a correlação de Kendall e a correlação parcial. Um ponto bem interessante sobre a correlação de Kendall é que ela utiliza duas hipóteses opostas como base nos dados amostrais. Ela é bem semelhante à correlação de Spearman, que ambas utilizam os opostos das variáveis para obter os resultados. A estatística descritiva, regressão e regressão logística são ferramentas vitais que desempenham papéis importantes nas decisões empresariais em várias áreas. Vejamos como essas técnicas influenciam as decisões em empresas. Estatística descritiva é a segmentação de mercado, monitoramento de desempenho operacional, análise de satisfação do cliente. Regressão, a previsão de venda, otimização de preço, análise de retenção de funcionários. Regressão logística, análise de risco de crédito, previsão de churn de cliente e análise de fraude. O nosso trabalho em campo, ele é uma análise feita no Hospital do município de Ocara, Hospital Maternidade Francisco Raimundo Marcos, inaugurado em 14 de setembro de 1996. É um serviço de urgência e emergência do município. Ele vem passando por diversas reformas estruturais e aprimoramento em sua equipe de funcionários. Atualmente, a unidade hospitalar oferece 23 leitos distribuídos entre as áreas de clínica, maternidade e pediatria, além de contar também com a sala de estabilização e o serviço de raio-x. Os dados coletados que a gente fez desse trabalho de análise foi diretamente do arquivo do próprio hospital, onde lá encontramos o quantitativo de o atendimento que o hospital faz, atendimento na faixa média de 3.000 pacientes por mês, sendo ele distribuído em idades, sexo, tipo de atendimento e também análise geográfica. Os primeiros gráficos a gente fez uma distribuição por idade e a gente fez um comparativo entre o ano de 2023 ao ano de 2024, referente ao mês de fevereiro. E aí tem a indicação por idade, que é de a faixa etária de 1 ano até 100 anos de idade. São os pacientes que foram atendidos mensalmente nesse mês, de fevereiro do ano de 2023 ao ano de 2024, que a gente vai analisando que tem uma alteração de porcentagem. Então, seguindo o próximo gráfico, a gente tem aqui a distribuição por sexo, que tem uma porcentagem de 52% é do sexo masculino e 48% do sexo feminino. Isso dá a entender que o nosso município, ele tem atendido uma grande maioria de pacientes do sexo masculino. Foi feito também uma análise de atendimento, né? Por ser um hospital de pequeno porte, a gente fez aqui uma análise de porcentagem. O atendimento de urgência e emergência chega na porcentagem de 72% e o atendimento de consulta simples chega ao atendimento de 28%. Fizemos também uma análise geográfica,
que também apresenta uma porcentagem. A maioria dos pacientes atendidos no município, ele chega na faixa de 75% da zona rural, por ser um hospital pequeno, de uma cidade pequena, né, cidade do interior. Então, assim, a maioria dos atendimentos, que chega na faixa de 75%, são de pessoas da zona rural, e a zona urbana é 25%. Então, gente, concluindo aqui o nosso trabalho, a análise descritiva dos dados coletados proporciona uma compreensão profunda do perfil e dos padrões do atendimento do hospital. Uma revelação marcante é que a maioria dos casos do atendimento correspondente a crianças de 1 ano de idade. Se a gente for analisar lá no gráfico inicial, a gente mostra para vocês que são os pacientes que são mais atendidos no município são pacientes com 1 ano de idade, sendo eles do sexo masculino, né? E são mais na questão da urgência e emergência, e são pacientes da zona rural, não é isso? Então, é isso, gente, que a gente quer passar para vocês, a importância de uma análise dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, seja ele uma repartição pública ou uma repartição privada, né? Ela é fundamental, uma análise descritiva, ela é fundamental, né, para aprimorar um trabalho da empresa. Bom, encerramos por aqui. Eu quero agradecer a participação e o empenho de todos nesse trabalho. E obrigado por assistir e até mais. Tchau, tchau.